Segunda área, não é um dom natural, não é intelectual ou universitário, não é um conhecimento universitário, é um conhecimento sobrenatural. Terceira área, não é um conhecimento de Deus por causa da minha comunhão com Deus. Não. O dom de palavra de conhecimento vem quando nós nos disponibilizamos para ser usados por Deus. Quarta área, a palavra de conhecimento não resolve a situação, ela revela-nos a situação. A quinta área, que foi a que vimos agora, é que a palavra de conhecimento revela-nos factos que nós não conhecemos. E então, na verdade, estamos perante o dom de palavra de conhecimento. A quinta área, a sexta, agora é a sexta, o dom de palavra de conhecimento normalmente é a revelação de qualquer área, de uma área da vida de uma pessoa. Quase normalmente é esta a situação. Vamos ver uma passagem das Escrituras, vai ser a nossa primeira passagem, João 4. E isto para que seja a palavra de Deus a falar com os irmãos e você poder ver uma passagem específica que aconteceu com Jesus, para os irmãos poderem ver Jesus operar no dom chamado palavra do conhecimento. Os irmãos sabiam que Jesus operava nos dons do Espírito Santo. Talvez um dia nós, como igreja, possamos falar aqui na pregação sobre Jesus. Porque Jesus, ele era, sendo o Filho de Deus, os irmãos podem olhar para mim, os irmãos, Jesus, sendo o Filho de Deus, não operou como Deus aqui na terra. Ele, sendo o Filho de Deus, não operou como Deus. Ou seja, ter todo o poder e fazer o que lhe apetecia. Não. Ele, como Filho de Deus, operou como homem, dependendo do Espírito Santo. Dependendo da direção do Espírito Santo, conforme aquilo que o Espírito Santo queria. Tanto que às vezes você encontra Jesus que cura algumas pessoas, mas não cura todas as pessoas. Não é? Porque Jesus não podia às vezes curar. Você pergunta, mas como é que Jesus não podia curar? Eu digo-lhe, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, operou na qualidade como homem. Operou como um homem que dependia do Espírito Santo. Mas isso, como se costuma dizer, é outra pregação. João, capítulo 4, versículo 15. E é aquela passagem das Escrituras que fala sobre a mulher de Samaria que estava junto ao poço. E diz assim, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Claro que a mulher disse isto. Porquê? Porque Jesus não conhecia a senhora de lado nenhum. Jesus não andou com a senhora na escola. Nem sabia que ela era casada com não sei quem, que nem sequer era casada. Mas a primeira revelação que Deus, que Jesus tem, é que Jesus diz assim no versículo 16, disse Jesus, vai, chama o teu marido. Qual é o dom que está aqui a ser usado? Palavra do conhecimento. E a senhora diz, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Outra vez, palavra de conhecimento está aqui em operação. Jesus diz, disseste muito bem, não tenho marido. O quê? Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Palavra do conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É um dos dons de revelação. Como é que Jesus sabia que ela tinha 5 maridos? Foi lá estudar, ou perguntou lá na vila, ou lá na aldeia. Como é que é? Aquela senhora ali do poço, ela agora anda com quem? Jesus não andou a averiguar a vida da pessoa.
E Jesus disse isto com um propósito. Sempre com o propósito de lhe dar depois uma palavra de sabedoria. Depois a passagem continua e você pode ler depois para ver. Atos capítulo 21, que foi a passagem lida a semana passada, quando falámos sobre a palavra de sabedoria, e agora vamos lê-la para os irmãos poderem ver a operação da palavra de conhecimento. Atos 21. Versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com que com ele estávamos, chegámos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficámos com ele. E tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Versículo 10. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter connosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta Ágabo teve uma revelação. Uma revelação que é a palavra do conhecimento. Ele disse: olha, Paulo, quando tu chegares a Jerusalém, tu vais ser preso. Portanto, ele não sabia. Ele não telefonou lá para Jerusalém: olha, vocês sabiam que Jesus vai aí? Se ele vier aqui, ele vai ser preso. Isto não aconteceu. Mas o profeta Ágabo teve uma revelação da parte de Deus, e então pegou no cinto e foi atar Paulo. Uma demonstração simbólica daquilo que iria acontecer. Ele diz: isto é o que te vai acontecer quando chegares a Jerusalém. Ou seja, ele teve uma revelação. Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui temos a operação da palavra do conhecimento. E uma passagem do Velho Testamento que normalmente quem prega sobre a palavra de conhecimento vem sempre a esta passagem, que é a 2 de Reis, capítulo 6. Nós estamos no 6º ponto, em que normalmente a palavra de conhecimento é a revelação sobre a vida de uma pessoa, sobre qualquer coisa da vida da pessoa.